Olá, amigo internauta, seja bem-vindo aqui ao programa Consciência Próspera. Certa vez, meu avô contou uma história. Eu era bem pequeno, eu tinha 7 anos, eu ainda continuo um pouco pequeno, mas eu tinha 7 anos de idade. E ele, assim, ao pé da cama, falou assim: meu neto, eu vou te ensinar uma coisa que você pode não entender agora, mas um dia você vai compreender. Porque eu tinha um sonho de construir uma casa na árvore. Era assim o meu sonho, construir uma casa na árvore. E aí esse meu avô olhou assim nos meus olhos e falou assim: olha, para você realizar as coisas que você quer realizar na vida, você precisa ser firme, forte e feliz. Ele falou assim: você tem que ter os 3 Fs do Firmino. Firmino é o nome do meu avô. Firmeza naquelas coisas que você quer realizar, naquilo que você quer desenvolver. Forte. E a forte, ele falou assim, meu avô, forte é quando você se une com outras pessoas, aí você fortalece. E feliz é esse contentamento, essa alegria. Se você envolver seus amigos nesse contentamento e ver os benefícios que ele pode desenvolver, esse contentamento, você vai conseguir construir a sua casa na árvore. Eu nunca mais esqueci. Firme, forte e feliz. Era um conselho, uma filosofia que meu avô me ensinou quando eu tinha 7 anos de idade. É isso para dizer que o tema de hoje é filosofia e espiritualidade. Nós trouxemos uma pessoa bem interessante que você vai conhecer, um filósofo, para abordar esse tema, filosofia e espiritualidade. Quero lembrar que o programa Consciência Próspera, ele tem o apoio do Instituto Biosegredo. Instituto Biosegredo, que desenvolve diversos cursos de desenvolvimento humano. Também tem, na parte técnica, fazendo a mágica acontecer, Alexandre Ferreira, do Ale Productions. Contamos também com o apoio e patrocínio da Francesca Alberti, da J. Santos Imóveis, que é uma imobiliária que fica na zona sul de São Paulo. Gratidão, Francesca, gratidão a vocês que também prestigiam nossos apoiadores aqui do programa Consciência Próspera. Nós estamos então aqui nos estúdios recebendo Marcos Paris, filósofo, consultor pessoal e empresarial, analista de sistemas e do comportamento, tem diversas formações também, voltadas para essa integração do mente, corpo, espírito e qualidade de vida. Isso é ótimo, não é isso, Marcos? Com certeza. É interessante perceber que seu avô não tinha um diploma universitário. E nem sabia escrever além do próprio nome, ele só sabia assinar o seu próprio nome. Por isso eu digo, eu sou ou eu estou filósofo? Porque na realidade outra coisa que é muito vendida na faculdade é: eu ensino filosofia ou eu ensino a filosofar? Eu prefiro, Rousseau dizia, eu ensino a filosofar. Filosofar? Exatamente. Por quê? Você vê, o seu avô ele conseguiu, com 3 palavrinhas, provavelmente determinar o que o Samuel é hoje. Inspirou bastante, realmente isso ficou gravado, muito presente em mim. E se você perceber nas coisas que você realiza, você tem esses 3 T 3 lá T's, funcionando. Então, uma coisa interessante perceber é que a filosofia, hoje quando se fala de filosofia, e essa é uma dúvida que eu tinha quando comecei a fazer a formação e que me clareou bastante. Quando a gente fala de filosofia, gente, a palavra filosofia significa amor ao saber. Amor ao saber. E aí o que acontece? Existe a filosofia grega, que é a mãe de todas as filosofias, mas existe filosofia oriental, filosofia de vida, ou seja, amor a saber de alguma coisa. Mas quando falamos de filosofia, academicamente falando, nós falamos da filosofia grega, que fala sobre raciocínio. Raciocínio. Lógica. E tem uma questão interessante. Nessa questão de raciocínio, lógica, uma parte das pessoas comentam sobre isso. Para os filósofos, isso é verídico, que é mais interessante ser racional do que emocional? Um consenso entre os filósofos, essa ideia? Todos eles pensam da mesma maneira? Na realidade, outra coisa que eu fui desmistificar os filósofos não jogaram a emoção fora. Eles colocaram o raciocínio na frente para que a emoção não se perca. Nós nos perdemos nas emoções. O raciocínio traz o quê? Um pé no chão. E ela não desqualifica a emoção em momento algum. Ela só te dá mais subsídio para você ir para essa emoção um pouco mais, com um pouco mais de ferramenta. Teve algum filósofo que tinha essa ação, ou gostava muito de colocar as emoções presentes dentro do seu raciocínio lógico? Na realidade, todos os filósofos, eu diria o seguinte, eu gosto muito de usar esse termo, tá, gente? Pé na cozinha. Pé na cozinha? Escreviam obras fantásticas, N volumes, falando sobre raciocínio. E o último volume falava sobre emoção. Falava sobre Deus. Olha aí. Eles esperavam lá para o último
Por quê? Porque eles queriam ter uma coisa muito interessante. Todo cientista, a gente diz que os cientistas são muito pragmáticos, nenhum acredita em Deus. Na realidade, para mim, são os que mais acreditam em Deus. Sabe por quê? Eles estão querendo provar a existência dele a todo momento. Então parece meio paradoxo, mas eles no trabalho do dia a dia estão muito mais à frente do que muitos religiosos, tá, gente? Porque eles estão provando a existência de algo maior. Não só falando. Está vivenciando ele, indo em busca. Empírico. Eles estão testando a existência de Deus no laboratório. E o que é que te motivou a você fazer essa formação em filosofia, academicamente? Primeiro, a minha formação em programação, informática. Que, na realidade, tudo nasceu da filosofia, tá, gente? O que vocês podem imaginar dentro de uma universidade nasceu da filosofia, da academia. E aí, o que acontece? Eu sempre pensei que no processo lógico, inclusive na terapia, eu utilizo muito filosofia, tá, gente? A primeira coisa que eu faço com alguém que me procura é deixá-los confusos. Esse é o papel da filosofia. Se algum dia alguém perguntar para vocês, para que serve a filosofia? É para deixar alguém confuso. Por quê? Porque quando você tem certeza, você tem certeza. Se você tem um problema e tem certeza, você não vai sair daquilo. Porque você já tem certeza que aquilo lá... Não, mas tinha que funcionar. Não funciona. Então é normal, por exemplo, as pessoas acompanharam a aula de um filósofo e sair daquilo, mas eu confuso, não entendi quase nada do que ele falou. Sim. Confusão, gente, comemore. Confusão significa coisa nova. Porque se você já conhece, não tem novidade. Não é verdade, Samuel? É verdade. Então, confusão significa coisa nova. Não significa que você vai usar aquilo ou não, se você vai querer para a sua vida, mas significa um conhecimento novo. Uma outra questão que envolve muito essa questão da filosofia é aquele estereotipo. Fala, mas a filosofia, ela faz a filosofia, Marcos, o que é isso? Isso é inútil. Qual é a utilidade da filosofia? Muita gente considera inútil. Por que você acha que ainda se mantém essa mentalidade, esse estereotipo quando se fala de filósofo? Porque foi vendida essa ideia para nós. No governo militar, a filosofia foi tirada do ensino médio, tá, gente? O Fernando Henrique, ele criou a lei criando a obrigatoriedade da filosofia no ensino médio, mas ele não assinou. O Lula não assinou no primeiro mandato. Ele assinou no último mês do segundo mandato. Sabe por quê, gente? Filosofia forma pensadores. E pensadores sabem votar. Pensadores sabem pensar sobre alguma coisa. Não simplesmente olha uma campanha política, vislumbre. Questiona. Vou fazer essa conexão, então, do questionar e a política. O que você observa, então, em relação àqueles filósofos que você pode ter estudado ou admira, em relação à política e vendo a política que se dá hoje em dia? Qual é a sua reflexão em relação a isso, com essa visão de filósofo? Então, olhando pelo aspecto dos filósofos que eu admiro, gosto muito do trabalho, eles diziam que se você não se envolver com a política, você está fadado a ser comandado por gente medíocre. E eu não vou nem citar nomes, mas é só você verificar a nossa política do dia a dia. Como é que está o nosso país? Criar paternalismo, gente, tem que ensinar a pescar e não dar o peixe, porque senão não funciona. Porque amanhã, se eu que dou o peixe para você, não quiser mais, como é que fica? Então, esses filósofos, eles diziam o seguinte: política faz parte do seu dia a dia. E qual é o contexto espiritual disso? Essa é a parte mais interessante. A espiritualidade, eu vou contar uma metáfora aqui. O que é espiritualidade, gente? Imaginem um rio correndo. A espiritualidade é a água. Agora, religião, seita, doutrina, filosofia, partido político são vasos. Imagine vasos e jarras, todo formato, tamanho. Quando você pega a água e coloca, isso é esses mecanismos. A espiritualidade é tudo. Então, se você não tiver uma manutenção nesses vasos, o que acontece? Ou eles quebram, a água estraga, de alguma forma. Tudo está relacionado à espiritualidade, inclusive a política. Se você estiver passando necessidades na sua casa, a última coisa que você vai pensar é em Deus. Ou se você pensar em Deus, você está pedindo para que Ele aplaque a sua fome. Apenas isso. E não te eleve. Muito bem. Você falou sobre essa questão de você deixar os seus clientes num consultório confusos, né? Como é que se dá hoje a prática da filosofia clínica? Como é que é ativado isso atualmente aqui no Brasil, né? Então, é muito interessante porque a filosofia clínica, até mesmo entre os filósofos, ou pelo menos quem faz filosofia academicamente falando, eles são meio reticente com relação à filosofia clínica.
Porque o que acontece? Psiquiatria, psicologia, psicanálise, gente, nasceu da filosofia, que é como a gente pensa, é como a gente age e é como nós criamos os problemas. Então a filosofia clínica pega uma série de coisas da filosofia e atua dentro do aspecto clínico. Fazendo exatamente como eu falei para você, colocando interrogações onde você já tem pontos finais, colocando pontos finais onde você tem interrogações, tá? Exclamações onde são reticências, e aí, e quem começou com isso foi Sócrates, o diálogo socrático. Inclusive tem uma lenda que diz que Sócrates nunca concluiu um diálogo, tá, gente? Porque ele era chato. Muito bem, muito bem. Para não ficar chato, porque vocês observaram que esse filósofo é um filósofo bem-humorado. Sim, sem humor a gente não chega a lugar nenhum. Eu ia fazer uma outra pergunta, mas vamos pegar já o gancho dessa mesmo, que é a do bom humor. Como é que a gente pode, por exemplo, desenvolver a espiritualidade pela via do prazer? Qual é a dica que se daria pela via do ver ou enxergar ou viver a via da espiritualidade pela via do prazer ao nosso amigo internauta? Primeira coisa, tira o tem que. Tudo que você tem que se chama obrigação. E obrigação, gente, sabe onde leva você? A escravidão. E quando você se pensa como escravo, onde é que tem um sorriso? Não tem. Só que eu gosto muito do Jean-Paul Sartre, um contemporâneo nosso, filósofo, e ele dizia o seguinte: você está fadado a ser livre. E aí ele dizia o seguinte: quando você não escolhe, você escolheu não escolher. Então você está livre. Você é sempre livre para fazer suas escolhas. E ele foi um filósofo que ganhou um prêmio Nobel. E ele recusou. Porque se ele aceitasse o prêmio Nobel, ele deixaria de ser uma pessoa livre. Ou seja, ele foi até o fim como o Sócrates bebeu cicuta. Essa sua fala do filósofo me fez eu lembrar uma fala dos índios Iroquois, que falava muito nessa questão do que a gente é. Ele falava assim: todos nós, sem exceção, você está condenado a ser feliz. Você pode brigar de todas as formas, mas você está condenado a ser feliz. Que também é uma frase que tem uma filosofia extensa por detrás dela, né? Porque se a gente olhar para essa fala, o que ele pede para a gente focar? Ele pede para a gente focar o nosso objetivo final. E o objetivo final, e aí eu vou usar uma fala de Yogananda, nós estamos sempre à procura de Deus. Em todos os aspectos, relacionamento financeiro, amor, tudo. Então, o nosso objetivo final é Deus. E Deus é alegria. Então, quando a gente foca no processo tem algumas pedras. A gente tropeça, passa um mercúriozinho, sabe? Mertiolate, agora não arde mais, aquela coisa toda, né? Mas o final é alegria. O final é você estar feliz e satisfeito. Plenitude, né? Plenitude, exatamente. Vamos ver algumas imagens que você trouxe bonitas aí, com algumas frases? Por favor, Alexandre. Olha aí, ó. Esse é o nosso time de campeões filósofos, onde no meio, na ponta, nós temos o Sócrates. Existem os filósofos antes de Sócrates e depois de Sócrates. Sim. Tá, gente? Você vive hoje uma vida que gostaria de viver por toda a eternidade? Esse é Nietzsche, considerado um dos filósofos mais ranzinzas e mal-humorados que a gente pode imaginar. Inclusive, é muito interessante. Hoje, a maior parte dos trabalhos de autoajuda, de motivação, usam frases do Nietzsche. Do Nietzsche. Interessante perceber, né? Você tem uma vida que você gostaria de viver por toda a eternidade? Essa é uma pergunta que faz com que você reflita. Isso, o papel da filosofia, gente, é fazer você pensar. E alguns mecanismos eles dão para você ter um resultado melhor nesse processo de raciocínio e pensamento, tá? Mas filosofia, pensar, gente. E se você encontrar um filósofo que disse para você o seguinte, ponto final, ele não é um filósofo. O filósofo ele vai no final de tudo dizer assim, ou não. Para fazer você pensar novamente. Está aparecendo até o nosso cantor, né, o Caetano Veloso, ou não. Ou não, esse é um filósofo. Caetano Veloso é um filósofo. Muito bem. Quer ver mais uma imagem? Vamos lá, mais uma imagem. Se minhas loucuras tivessem explicações, não seriam loucuras. Nietzsche novamente. Que loucura isso, hein? Essa é a coisa legal, porque se eu estou vivendo como todo mundo, eu estou vivendo essa é a mediocridade. Mediocridade, gente, não é uma palavra ruim. Mediocridade significa na média, como todo mundo. E as pessoas que têm sucesso, as pessoas que vão para frente... Steve Jobs, ele dizia, pense diferente. E aí você é considerado um louco, porque você não está pensando na média.
Faz sentido, né? Muito sentido. E quando a gente, por exemplo, às vezes tem muitas pessoas, eu, todos, temos diversos tipos de medos, muitos tipos de medos. É possível enfrentar esses medos através da informação? Qual é a sua visão em relação a isso? O conhecimento ajuda a enfrentar esses medos todos? O próprio Nietzsche dizia que o problema do ser humano é viver no medo. No medo. No medo. E o medo, justamente, ele tratava como orgulho e vaidade, tá? Orgulho e vaidade. Orgulho e vaidade, que para ele era o mal do século. Olha isso. Por quê? Ter medo significa que a gente se colocou numa posição de vítima e existe um mundo que é algoz. Isso é orgulho e vaidade. Porque a gente quer que os outros olhem pra gente, que os outros façam por nós, que os outros mudem para que eu seja feliz. Então eu sou orgulho e vaidoso para dizer o seguinte: eu sou melhor que todo mundo para vocês fazerem isso. Que interessante. Desculpa fazer mais outra correlação, mas é meio interessante porque a mesma palavra orgulho e vaidade está presente em uma dança tupi-guarani, que dá uma ancestralidade, aí, pelo que o Pajé comentou, de mais de 8.000 anos de história. Uma dança que fala que a gente tem dois espíritos nos joelhos. O espírito do orgulho e da vaidade. E eles tiram lá um tempo meditativo para dançar aquela dança para fluir as águas estagnadas, ou as mágoas, né? As mágoas que ficam nos joelhos para expulsar ou tirar os espíritos do orgulho e da vaidade e viver em comunidade, né? E olha que interessante, o que é o joelho? É sustentação. Sustentação. Então ele sustenta todo o corpo e te dá flexibilidade. Então ele faz você caminhar. Isso significa que o orgulho e vaidade ele não é ruim. É como você está usando. Uhum. Muito então bem. Outro filósofo dizia que o problema não é um problema em si, mas sim como você o vê. Na sua opinião, todos nós somos pensadores livres? O que você entende, o que você compreende por livre-arbítrio? Você fez a pergunta que eu gosto de falar. Porque livre-arbítrio, eu vou usar uma metáfora aqui, tá, gente? Imaginem que vocês têm um guarda-roupa, tá? E esse guarda-roupa tem o quê? As peças de roupa que você utiliza. Então, quando você abre o guarda-roupa, você escolhe uma das peças para utilizar, tá? Então, isso é o livre-arbítrio. Eu tenho um guarda-roupa que tem lá, por exemplo, 5 camisas. Eu posso escolher entre 5 camisas. Eu tenho todas as camisas do mundo para escolher? Não tenho. O livre-arbítrio, aí entra a filosofia, aí entra a programação neurolinguística também, quando você amplia o seu mapa sobre as coisas, quando eu coloco mais camisas e camisetas dentro do meu guarda-roupa, eu tenho mais condições de escolha, gente. Então, o livre-arbítrio, ele existe. Maria Aparecida Martins, ela diz o seguinte, eu acho fantástico. Antes do livre-arbítrio vem o aprendizado. E o aprendizado é saber escolher as camisas que eu vou pôr no meu armário. Ou escolher, pôr as camisas lá, sim, e quando precisar saber qual usar. Isso é livre-arbítrio. Ele existe um limite, gente. Liberdade é uma coisa que termina onde começa a liberdade do outro. Muito bom. Onde começa o guarda-roupa do outro. O guarda-roupa do outro. Não vai mexer nas minhas roupas. Porque se você mexer e você vestir, eu vou sentir o seu cheiro, eu vou sentir a energia. Olha que interessante. Exatamente. E aí eu faço o que com isso? Pois é. Essa é uma dica para você também. Ele falou da Maria Aparecida Martins. Em uma das edições anteriores, ela esteve aqui no programa Consciência Próspera. Procure aí no nosso canal no YouTube, que você vai apreciar bastante a fala dessa pessoa médium, filósofa aqui, que transmite com a alma, assim, é uma grande professora, Maria Aparecida Martins. Voltamos aqui com o Marcos, falando sobre essa filosofia. O que você acha, o que você vê em relação a essa tendência de várias pessoas filósofos que se tornam especialistas em alguns filósofos específicos e só fala sobre ele ou só vive no estudo dele ou só pratica isso, né? Isso é muito comum, principalmente no Brasil, tá? No Brasil nós temos poucas pessoas que se lançaram como filósofos e têm a sua própria filosofia, porque o brasileiro entra na coisa da autoestima. Então a gente tem uma autoestima muito baixa, não é alta não, tá, gente? É baixa. E aí o que acontece? Lá fora, por que se criam os novos filósofos? Porque eles se lançam com novas ideias. Falam dos anteriores, mas lançam novas ideias. Os brasileiros falam só dos anteriores. Então eles, caixinha fechada. Como há muito tempo a gente também não aprende a pensar no ensino médio, quando a gente vai para a faculdade a gente já está meio que viciado, meio que doutrinado, e a gente acha que não pode criar a nossa própria filosofia. E pode. Nós temos N filósofos fantásticos, só não se classificam como tal. O seu avô, por exemplo, só não se classifica como filósofo, mas e aí?
Eles colocam lá um conhecimento que, desculpa, é algo fantástico. Existe uma grande energia, ou melhor, eu tenho observado isso em relação ao cotidiano, um impulso grande para as pessoas irem em busca da espiritualidade. O que você observa desse movimento de abertura, onde a gente pode observar que a filosofia está muitas vezes em coisas simples do cotidiano? O que você observa desse movimento atual? Porque é um movimento atual que a gente vê que é crescente, né? A primeira coisa que é interessante perceber é, se a gente for pelo paradigma de que a filosofia está completamente distante de espiritualidade e até de religiosidade, tá? Cuidado com isso, que vocês podem acabar não utilizando recursos fantásticos. Só a critério de comentário. A filosofia cristã é toda pautada na filosofia de Sócrates e de Aristóteles. Sim. Tá? Tanto Aquino como São Tomás, eles pegaram toda essa filosofia e colocaram com o nome de filosofia cristã. Então significa que, se eu falo do cristianismo, estou falando de filosofia. Na realidade, a única coisa que faltava para a religião, quando apareceram São Tomás de Aquino e o Santo Agostinho, é um conteúdo filosófico para aquela religião. Tá? Então, o que acontece? Dentro do contexto atual, espiritualidade, como eu falei para vocês estão olhando a espiritualidade como o rio ou como os vasos? É esse que é o processo, a filosofia entra para você questionar os vasos, os jarros, as garrafas, as garrafinhas, as latinhas, que vai diminuindo, tá, gente? Os frasquinhos. Então, quando eu digo ou não, eu questiono o próximo vaso, onde eu estou? Quem sou eu? Aí tem uma frase do Heráclito: o mesmo homem não pode atravessar o mesmo rio duas vezes, porque o homem de ontem não é o mesmo homem, nem o rio de ontem é o mesmo rio de hoje. Então, uma vez passado, passou. E aí, eu sou sempre a mesma coisa? A gente está sempre defendendo o ponto de vista, tá, gente? Posições. A gente não defende uma ideia, a gente defende uma forma de... defende posições. E a gente pode ver, por exemplo, o mais recente são as políticas. Sim. Porque nós passamos pelo processo eleitoral esses dias. O que acontece? As pessoas estão defendendo o quê? Um político ou a plataforma que ele oferece? Quantos de vocês que votaram conhecem a plataforma do político que você votou? Conhece a plataforma e não aquilo que eles disseram na entrevista ou na propaganda política. Eu quero saber plataforma. Muito bem. Já estamos aqui chegando ao final já do programa. Você vê como passa rápido, né? Passa. Papo de filósofo é sempre assim, né? Inclusive tem um livro muito bacana que chama Papo de Filósofo em Botequim. Como você usar a filosofia tomando cerveja, gente. É muito legal, é muito animado. Muito bom. Gostei. Marcos, a gente quer agradecer a sua participação aqui no programa Consciência Próspera e quero pedir para você deixar uma mensagem para o nosso amigo internauta que está acompanhando esse programa, por favor. Usem a filosofia hoje, porque se vocês perceberem nas grandes livrarias, hoje existem setores enormes. Mas se você não é alguém que quer ter uma formação em filosofia, usem livros como eu disse agora para vocês. Como usar a filosofia no botequim? Mais Sócrates e menos Prozac. Prozac é um remedinho para deixar você feliz. Então, assim, vá no conteúdo que seja mais prático para você utilizar. Porque como eu que me formei como professor em filosofia, eu fui conhecer o contexto maior, mas aí eu me debrucei mais tempo sobre o assunto e na prática a gente precisa de alguma coisa para ontem. Não é nem para hoje, é para ontem. Então procurem a filosofia, ela está em cada... Ouçam um Renato Russo, qual foi o nome que você deu para o outro cantor? Caetano Veloso. Vocês vão ver que nossas músicas, o Renato Russo é fantástico, gente. Ele pega, por exemplo, um trecho da Bíblia e transforma numa música que poucos sabem que o trecho veio da Bíblia. E aí, assim, é muito legal vocês poderem questionar tudo, gente. Questionem. Esse é o segredo da vida, questionar. Não sejam definitivos. Você é aquele rio que já passou, então amanhã não é a mesma coisa. Muito bem. Te agradeço a participação aqui do Marcos no programa Consciência Próspera. Agradecemos também a você que está nos acompanhando. E continue, deixe o rio fluir, compartilhe com seus amigos, compartilhe com os seus amigos aí nas redes sociais, divulgue, filosofe, critique também os vídeos, se você não gostou de alguma forma, manda e-mail para a gente, que nós estamos aqui receptivos para realmente, nesse bate-papo filosófico, podemos crescer e desenvolver cada vez mais a nossa consciência, porque a nossa consciência realmente só funciona como paraquedas somente aberta. Espero você numa próxima edição do programa Consciência Próspera. Um beijo de luz e até lá.